Faça a sua pergunta e a Bíblia responderá. Olá, me chamo Joilson. Queria saber sobre a porta estreita que Jesus fala. É uma religião? É uma igreja? Segundo a Bíblia, eu queria saber essa resposta. Olá, meu irmão, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo e com toda a tua família. E obrigado por fazer a sua pergunta aqui no nosso canal. Irmão, existem algumas instituições religiosas que eles acreditam e ensinam que a porta estreita é a igreja da qual eles congregam. Alguns líderes falam que se você não estiver dentro daquela igreja, que você não tem salvação. A salvação só está dentro daquela instituição religiosa da qual eles fazem parte. E falam que a instituição que eles congregam é que é a porta estreita. Mas será que isto é verdade? Será que essa porta estreita que Jesus fala em Mateus e também em Lucas é mesmo uma igreja? É mesmo uma instituição religiosa? Nós vamos estudar hoje para lhe dar resposta dentro da Bíblia, para você ter a certeza quem verdadeiramente é a porta estreita. Será que a porta estreita é uma instituição religiosa? É uma religião criada por homens ou não? Então o próprio Jesus Cristo ele sempre vai nos dar a resposta mais concreta que a gente tem que ter, que a gente precisa para que a gente dê as respostas concretas às pessoas que têm dúvidas. Então a gente vamos ler em Mateus, vamos ler em Lucas, que fala da porta estreita, do caminho estreito. Quem é este caminho? Quem é esta porta que a gente tem que trilhar este caminho para entrar nesta porta, para chegar até o reino de Deus? E em João, capítulo 10, versículos de 1 a 10, vai também nos dar a resposta de quem é esta porta, ou melhor, quem é esta porta? Quem é a porta estreita? Quem é a porta que nós temos que entrar por ela para que nós possamos herdar o reino de Deus, para que nós possamos chegar ao reino de Deus? Então hoje nós vamos estudar para responder a sua pergunta. E a Bíblia vai te responder, correto? Então continue conosco e a gente vamos dar início aqui ao nosso estudo. Vamos começar a ler em Mateus e depois que Lucas, que fala da porta estreita, e vamos dar resposta para você em João, capítulo 10, versículos de 1 a 10, tá certo? Vamos lá. Vamos começar a ler em Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14, que diz: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, poucos há que a encontram. Então aqui Jesus está se referindo a duas portas e dois caminhos. No 13 ele diz: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Então existe um caminho estreito e um caminho largo. Há uma porta estreita e uma porta larga. Pelo caminho largo, muitos vão se perder. Pela porta larga, muitos vão entrar por ela, mas não vão ter a vida eterna. A gente sabemos que o caminho largo é as ambições, é o mundo, é os desejos, é as teorias das prosperidades que hoje é pregado dentro das instituições religiosas. Então a gente vê que é um caminho espaçoso, é uma porta larga. E muitos vão se perder porque vão entrar por essa porta. Mas no 14 Jesus diz: E porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que o encontram. Por que esse caminho é apertado? Por que esta porta é apertada? Porque é uma porta de repreensão. É um caminho que você tem que servir a um só Senhor. É uma porta que só entra por ela. Então por isso que ela é estreita. Essa porta você vai repreender. Você não vai fazer a vontade do mundo para que você entre por ela. Você vai ter que fazer a vontade daquele que foi enviado por Deus. Esse caminho estreito, você não vai fazer as delícias do mundo. Você não vai aproveitar o mundo. Você não vai viver para o mundo. Você vai viver para este caminho, que é repreensão, que é arrependimento, que é você nascer de novo. E esse caminho nós sabemos que é a palavra de Deus, é o Evangelho. E quem é esta porta? Esta porta que Jesus se refere é Ele mesmo.
não é nenhuma instituição religiosa, não é nenhuma igreja, não é nenhuma instituição criada por homens. É o próprio Cristo. Ele vai dar a resposta mais tarde. E a gente vamos estudar para ver qual é a resposta de Jesus quando ele fala: entrai pela porta estreita. Esta porta estreita é o próprio Jesus. Esse caminho estreito é o Evangelho, é a repreensão, é a palavra de Deus, é você nascer outra vez. É você morrer o velho homem e nascer um novo homem. É você nascer a velha mulher e nascer uma nova mulher em Cristo Jesus. Mas essa porta que Jesus se refere, está se referindo a ele mesmo. Vamos ler para confirmar sobre esta porta em Lucas, capítulo 13, versículos 22, 23 e 24, que diz: E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos que são salvos? E ele lhe respondeu: Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Aqui Jesus se refere outra vez dessa porta estreita, quando ele estava indo para Jerusalém pregando. Então aqui diz: E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe ou seja, um homem perguntou a ele: Senhor, são poucos que são salvos? E ele lhe respondeu: Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Essa porta que ele se refere, está se referindo a ele mesmo. Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Por quê? Porque essa porta estreita é o próprio Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a porta das ovelhas, a porta verdadeira, a porta que foi aberta por Deus, a porta que foi enviada para Deus, por Deus, é Jesus Cristo. Em João capítulo 10, versículo 1 a 10, ele dá essa resposta claramente. Quando a gente vai ler, a gente vai entender claramente quem é essa porta. Então esta porta é Jesus Cristo. Ele é a porta das ovelhas. Ele é a porta que nos conduz para a vida eterna. Por isso que ele fala: ninguém vem ao Pai a não ser por mim, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele é a verdade. Ele é o caminho que nos conduz para a vida. Ele é a porta que é aberta para que nós entramos no reino de Deus. E só podemos entrar pelo próprio Jesus Cristo. Então a porta que Jesus Cristo se refere é ele mesmo. Não é instituições religiosas, não é a Igreja Católica, não é a Igreja Os Mides, membros da Igreja de Deus Internacional, não é Assembleia, não é outra instituição religiosa nenhuma. A verdadeira porta é o próprio Jesus Cristo. Ele mesmo dá a resposta em João capítulo 10, versículos de 1 a 10, que nós vamos ler a partir de agora, para que você, meu irmão, entenda claramente quem verdadeiramente é a porta que Jesus se refere. Qual é a porta estreita? Quem é esta porta estreita? Que para nós herdarmos o reino de Deus, para que nós possamos entrar no reino de Deus, temos que passar por esta porta. Vamos ler? João, capítulo 10, versículo de 1 a 10, que diz: Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome das suas ovelhas, e as tira para fora. Então aqui Jesus está dando a entender que ele é o verdadeiro pastor. Ele é o único pastor. Então Jesus Cristo está se referindo ao pastor. O porteiro abre a porta. Quem é esse porteiro? É o próprio Deus. O porteiro é Deus. Ele abre a porta para que o verdadeiro pastor entre e leve as ovelhas, que somos todos aqueles que acreditaram no seu nome, tivemos fé e obedecemos o mandamento de Jesus Cristo. Por isso que ele deixa bem claro: na verdade vos digo que aquele que não entra pelo curral das ovelhas, mas sobe por outra parte,
é ladrão e salteador. Porque hoje a maioria não quer mais entrar pela porta verdadeira, não quer mais entrar pelo caminho verdadeiro, quer entrar por outros lugares, pela teoria da prosperidade, pelo evangelho de facilidade, pelo evangelho que não é o evangelho verdadeiro, o evangelho que é falso. Então eles querem entrar no reino de Deus, mas não querem entrar pela porta verdadeira, eles não querem entrar pelo evangelho verdadeiro. Então buscam muitas outras coisas para querer entrar no reino de Deus, mas não vão conseguir, porque o reino de Deus só existe uma porta, é o evangelho, é o próprio Jesus Cristo. A única porta que temos que entrar é Jesus Cristo. Por isso que ele fala, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então, aquele que entra pela porta, pela verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o evangelho verdadeiro, o ensinamento verdadeiro, não deixamos de ouvir fábulas de outras teorias que criam, religiões que não vêm do evangelho, que não vêm de Jesus Cristo. Então, ele diz bem claro, aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Pela porta, o ensinamento verdadeiro que Deus permitiu que Jesus nos ensinasse e os apóstolos deles. No 3. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome das suas ovelhas, e as traz para fora. Traz para fora de onde? Do mundo. Traz para fora do engano. Traz para fora das falsas religiões. Traz para fora de um falso evangelho. Aquele que escuta a voz do pastor não vai dar ouvido a essas teorias de evangelho de hoje. Esses evangelhos falsos dizem assim, que a salvação só existe dentro da igreja que nós congregamos. Não, a salvação existe em Jesus Cristo. Não é em placa de instituição religiosa, mas sim em Jesus Cristo. E dando continuidade aqui, no 4, 5 e 6 fala: E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão um estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Jesus disse-lhes estas parábolas, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Então, quando a gente vê aqui direitinho, a gente vê que Jesus está se referindo a ele mesmo. Só que os fariseus, os doutores da lei, os judeus, não estavam entendendo. É tanto que Jesus falava em parábolas, para que eles não entendessem, ou que eles compreendessem. Mas neste caso aqui, eles não compreenderam o que Jesus estava dizendo, quando fala aqui no 4. E quando tira para fora as suas ovelhas, e vai diante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Então Jesus está se referindo, vocês estão querendo passar por Cristo, por doutores da lei, por conhecimento, mas as ovelhas não vão dar ouvido a vocês, porque as ovelhas só ouvem a voz do verdadeiro pastor. Quem é essas ovelhas? As ovelhas que querem seguir a Cristo, porque a gente vê hoje um monte de ovelhas seguindo um outro ensinamento, que não é o ensinamento de Jesus Cristo, que não é o evangelho de Jesus Cristo. Então eles dão ouvido a esses falsos ensinamentos. Tem ovelhas que estão dando ouvido. É por isso que tem muitas igrejas hoje, muitas religiões e cheia. Mas quando você encontra uma igreja que está pregando a verdade, a igreja está vazia. Por quê? Porque não estão dando ouvido ao verdadeiro pastor. Está dando ouvido ao falso pastor. É por isso que Jesus dá continuidade aqui dizendo: mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecerão a voz do estranho. Então, as ovelhas não conhecem a voz do estranho. As ovelhas só conhecem a voz do verdadeiro pastor. Então, quando nós escutamos a voz de Jesus Cristo, nós vamos buscar ele. Nós vamos buscar o quê? A verdadeira porta, o conhecimento da verdade. Então, este pastor que Jesus está se referindo até chegar aonde? No que ele quer. Aonde ele diz que eu sou a porta. Agora vamos ler 7 em diante, para que nós possamos agora ver a resposta de Jesus sobre quem é a porta estreita da qual ele fala em Mateus e em Lucas. E aqui esse diálogo que Jesus está tendo com os fariseus e com os judeus, para até chegar à resposta concreta dele, que eu sou a porta.
que conduz à vida eterna. Então, irmão, a partir de agora em diante, você presta bem atenção que Jesus vai dar a resposta. Quem é a porta? Qual é a porta estreita que nós devemos esforçar para entrar por ela, para ganhar a vida eterna e herdar o reino de Deus? Vamos ler, João 7. Sendo assim, Jesus disse-lhe de novo: em verdade vos asseguro, eu sou a porta das ovelhas. E todos quanto vieram antes de mim, são ladrões e assaltantes. Porém, as ovelhas não o ouviram. Olha só, irmão. Escuta bem com atenção para que você tire a sua dúvida de que porta que Jesus está se referindo em Mateus e em Lucas. Capítulo 7 e capítulo 8 aqui diz: sendo assim, Jesus lhes disse de novo: em verdade vos asseguro, eu sou a porta das ovelhas. Está vendo? Quem é a porta das ovelhas? Quem é a porta estreita que Jesus quer que a gente entre? É Ele mesmo. Aqui as palavras de Jesus Cristo: eu sou a porta das ovelhas. A porta que para uma ovelha ganhar a vida eterna tem que entrar por quem? Entrar por Ele. Não é por uma instituição, não é por uma placa de igreja, não é por uma religião, mas sim por Jesus Cristo. A porta estreita é Jesus Cristo. A porta que nós devemos entrar para ganhar o reino de Deus é Jesus Cristo. Só existe um caminho, uma verdade e uma vida, que é Jesus Cristo. Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a porta estreita que nós temos que entrar, nós temos que buscar todos os dias das nossas vidas a entrar por ela, é o próprio Jesus Cristo. Ele é a porta. Aqui no 8 diz: e todos quantos vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, porém as ovelhas não ouviram. Por isso que Jesus está se referindo com os fariseus: vocês vieram antes de mim, se passando pela porta, se passando o Messias, se passando, porque já tinha muitos falsos profetas naquela época. Mas as ovelhas verdadeiras não deram ouvido a vocês. Agora as que estão agora me seguindo, as que dão ouvido a mim, estas são as ovelhas que escutam a voz do verdadeiro pastor. Estas são as ovelhas que buscam entrar pela porta verdadeira, que sou eu. Então eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então a porta estreita, a porta que nós devemos buscar todos os dias para entrar é o próprio Jesus Cristo. Este é a porta verdadeira. Este é a porta estreita que nós devemos buscar. Aqui no 9 e no 10, Jesus confirma outra vez. Capítulo 9 e 10, que diz: eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham a vida e vida em plenitude. Quem é a porta que Jesus está se referindo? Ele. A resposta, outra vez, ele confirma, 2 vezes. Por isso que ele sempre fala: em verdade vos digo. Então aqui ele confirma 2 vezes que ele é a porta. Capítulo 9. Eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Por quê? Porque ele é a porta. Ele é o caminho. Encontrará pastagens de vida eterna, de vida longa, de vida abundante, de vida para sempre. Pastagens que nunca terá fim. Então Jesus Cristo, ele é a porta estreita. Ele é a porta que conduz as ovelhas para a vida eterna. Qualquer uma ovelha que for herdar o reino de Deus tem que entrar pela porta, que é Jesus Cristo. Ele é a verdadeira porta. Não existe outra porta, não existe outro meio, não existe outro caminho para que nós podemos entrar no reino de Deus, a não ser pelo próprio Jesus Cristo. Ele é o Filho enviado do Pai. Ele veio abrir o caminho para que nós chegássemos até Deus. Ele é a porta que nós podemos chegar até Deus. Ele é a porta que nos leva à vida. Ele é a porta que tem a vida eterna. Ele é o caminho. Então não existe essa teoria de dizer assim, que a porta estreita é a igreja.
que a porta estreita é uma instituição, é uma religião. Gente, isso está errado. Nós não podemos aceitar este engano, sendo que a própria Bíblia diz bem claro: eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Então não existe teoria de dizer que tem que ir para a igreja ciclana, para a igreja bertana para ser salvo. A salvação está em Cristo Jesus. Não estou aqui dizendo que não devemos congregar em uma instituição religiosa. Não. O que eu estou querendo dizer e confirmando é que a porta não é a igreja. A porta não é a instituição religiosa. A porta é Jesus Cristo. Ele é o caminho. Ele é a verdade e a vida. A instituição é só um local da gente nos reunir. A igreja verdadeira somos nós. A igreja de Deus, que Deus deu a vida por ela, é o povo de Deus, é o povo escolhido. Então a porta é Jesus Cristo. A porta estreita, o caminho estreito, é o evangelho, as palavras de Deus, é os ensinamentos verdadeiros. E a porta que conduz à vida é Cristo. Ele deixa bem claro: eu sou a porta. Então nós não precisamos buscar outras teorias em outros lugares. A resposta está aqui. Eu sou a porta. Então nós temos que sempre estar ouvindo a palavra de Deus. Nós temos que buscar o que está escrito na Bíblia. Não podemos criar teorias de nossas mentes para que as pessoas enganem com mentiras. As pessoas tentem nos enganar com mentiras. Porque a verdade está na Bíblia. Por isso que Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em João 14, 5 e 6, a palavra de Deus diz: e disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Irmão, presta bem atenção. Jesus não fala: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele fala: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele fala: e disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus está se referindo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não é vai, é vem ao Pai a não ser por mim. Então ninguém pode entrar no reino de Deus a não ser por Cristo. Ninguém pode herdar o reino de Deus a não ser por Cristo. A porta que ele se refere é Ele mesmo. Ele é a porta que nos conduz para a vida eterna. Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a porta que já foi aberta para que todos os que acreditam nele, que aceitem os seus mandamentos, que permite viver em obediência, vai entrar por ele para ganhar a vida eterna. Então a teoria de dizer que a porta estreita é igreja não tem lógica. É mentira. A porta estreita é Jesus Cristo. A porta estreita é o caminho verdadeiro, a vida em Cristo, a vida em Deus é Cristo Jesus. E todos que estiverem unidos com Ele vai herdar a vida eterna. Então não é uma placa, não é instituição, é Cristo que é a porta, é Cristo que vai nos dar a vida. Por isso, irmão, toma muito cuidado para que as pessoas não te enganem. Toma muito cuidado para muitas religiões não te enganarem. Porque tem muitas religiões que dizem que só tem salvação se estiver dentro dela. Só tem salvação se estiver dentro daquela igreja que eles constituíram. Então eles dão título como aquela igreja é a única verdadeira. Mas o único verdadeiro é Jesus Cristo. O único verdadeiro que pode nos dar a vida eterna é Jesus Cristo. Instituição religiosa não vai salvar ninguém. Instituição religiosa é só um lugar da gente congregar, da gente nos reunir. E toma cuidado, porque nem todas hoje estão pregando mais o verdadeiro evangelho. E aí você pode estar dentro de uma instituição dessa, dentro de uma igreja dessa, ouvindo engano e ouvindo mentiras, e você pode acreditar que aquilo é verdade. E você vai o quê? Cair no golpe de fábulas e se distanciar do verdadeiro evangelho, se distanciar de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo pregou o evangelho puro, o evangelho para a salvação. Jesus não pregou evangelho de teoria de prosperidade. Jesus não pregou o evangelho de você ter ódio do seu irmão.
Se você não estiver mais ali dentro daquela instituição, que você não pode mais falar com outro irmão, que está ali dentro ainda, tem que ficar de mal. Jesus manda amar, perdoar, buscar as ovelhas que estão se perdendo. Só que hoje estão criando a teoria da tal da religião, dividindo pessoas, dividindo irmãos, dividindo famílias, separando casais, colocando as pessoas dentro de um curral que escraviza mais do que lá fora do mundo. Então a gente temos que buscar Jesus Cristo. Ele é a verdadeira porta, Ele é o verdadeiro caminho, Ele é o pastor. Só por Jesus Cristo vai ter a salvação. Você pode estar onde você estiver, se você não estiver Jesus Cristo, não estiver com amor, perdoando, você não vai ganhar a salvação. E hoje a gente vê tantas instituições religiosas, criando cada qual as suas doutrinas, escravizando pessoas. Que só tem salvação se for aqui dentro. Se sair daqui está condenado, porque nós é a verdadeira igreja. Não. A verdadeira igreja é aquele povo que obedece os mandamentos de Jesus Cristo. É aquele povo que obedece o Evangelho. É aquele povo que escuta a voz do seu pastor. Hoje a maioria das instituições, as pessoas escutam a voz da liderança, do líder. Se o líder falar, vocês não podem mais falar com fulano porque não está aqui dentro, eles tudo vão acreditar e vão deixar de falar com aquela pessoa. E com Jesus, o Evangelho manda que nós amamos os nossos inimigos. Bendizei de quem vos maldiz, orai pelos que vos perseguem. Mas é o contrário deles, de muitas instituições religiosas, que quando a pessoa sai de lá dentro, o irmão sai de lá dentro por algum motivo, não pode mais falar. Criando divisão e separando os irmãos, tirando o amor um irmão pelo outro. Em João capítulo 1, versículo 11 em diante, dá mais a resposta da que Jesus Cristo, Ele é o nosso Salvador. Vamos ler. Em João capítulo 1, versículo 11 em diante, diz: Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creram no seu nome. Então aqui a gente vê que para se tornar filho de Deus, você tem que crer, receber e aceitar, e obedecer e viver em Cristo Jesus. Aí você vai se tornar filho de Deus, porque é através de Jesus Cristo que nós podemos nos tornar filhos de Deus. Você pode ir para a instituição religiosa que você for. Você pode se batizar como você for batizado. Mas se você não tiver Jesus Cristo dentro de seu coração, aceitar Ele e obedecer os seus mandamentos, não vai herdar o reino de Deus. Porque quando nós aceitamos Jesus para viver nele, Ele e nós, ali nós podemos dizer que somos filhos de Deus. Começamos a ser filhos adotivos de Deus. Porque nós fomos criados por Deus. Mas veio o pecado e nos afastou de Deus. Mas Jesus Cristo, Ele é a porta que nos conduz para a vida eterna. Ele é o caminho que nos conduz para chegar até Deus outra vez e nos tornar agora filhos de Deus. Através de quem? Da porta estreita. Através do Evangelho. Através do ensinamento dos apóstolos de Jesus Cristo. Através do próprio Cristo que morreu e deu a vida dele por nós. Depois que Ele foi ressuscitado dentro dos mortos. Assim, Ele abriu um caminho para a vida. Ele abriu uma porta para que nós entrarmos no reino por Ele. Então aqui deixa bem claro que a porta estreita, o caminho verdadeiro, podemos nos tornar filhos de Deus através de Jesus Cristo. Que Ele é todo esse completo desejo de Deus, que veio ao mundo para que nos salvasse. Aqui no 13 e no 14 diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade dos homens, mas de Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então aqui nós vimos mais uma vez que Jesus Cristo, Ele é esta porta. Que Jesus Cristo, Ele é esse caminho. Que Jesus Cristo é o único que pode nos conduzir à vida eterna. Então Jesus Cristo, Ele é a porta estreita. O Evangelho é um caminho estreito. É você aceitar Jesus Cristo em sua vida. É você viver em Jesus Cristo. É você obedecer os seus mandamentos. Assim você vai encontrar uma porta aberta para que você entre no reino de Deus. Não é uma instituição religiosa.
e sim é Jesus Cristo. Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a vida, Ele é a verdade, Ele é a direção que nós temos que seguir para entrar no reino de Deus. Não é uma igreja com nome, com CNPJ, criado por homens, não. É Jesus Cristo que veio do Pai e se tornou homem vivo, para que nos desse a vida. Ou seja, veio do Pai e habitou entre nós, para que pudesse dar o direito de nós nos tornarmos filhos de Deus. Por isso que ele fala aqui bem claro, não da carne e nem do sangue, mas da vontade de Deus. Então assim, o caminho, a verdade e a vida, a porta estreita que nós devemos buscar todos os dias para herdar o reino de Deus é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a porta, por isso que ele confirma, eu sou a porta, e todos que entrarem por mim terão a vida eterna. Então, a vida eterna só podemos tê-la quando nós nos chegamos a Cristo Jesus. É por isso que em João, capítulo 10, versículo 27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E dou-lhe a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém arrebatará da minha mão. Então aqui, a porta, o caminho, a verdade é Jesus Cristo. Quando ele fala bem claro, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu a conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhe a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, quando a gente dá ouvido à voz de Jesus Cristo, quando a gente, como ovelhas, escuta a voz de Jesus Cristo, a gente não vamos aceitar fábulas, teorias de religiões, teorias de igrejas, teorias de pessoas que querem se beneficiar, se exaltarem, dizendo que só tem a salvação se estiver ali dentro, só tem a salvação se for naquela instituição religiosa. Nós temos que dar ouvido a quem? A Jesus Cristo. Então, quando a gente dá ouvido a Jesus Cristo, quando a gente dá ouvido ao nosso pastor, ao nosso único pastor, a gente começa a entender que somos filhos de Deus. E que não é uma instituição, não é uma placa de igreja, e sim é Jesus Cristo em nossas vidas para nos dar a vida eterna. Então não existe instituições para que possamos ganhar a vida eterna se não estivermos em Cristo Jesus. Não adianta. A porta estreita é Jesus Cristo. A resposta está aqui bem clara. Eu sou a porta. Então não adianta quererem mudarem o que está escrito. A porta estreita, a porta que nós devemos seguir é Jesus Cristo. Não é uma instituição religiosa. Então, meu irmão, que Deus te abençoe, que você entenda a resposta que a Bíblia te deu hoje, que a verdadeira porta, a porta estreita, que nós devemos seguir e entrar por ela para ganhar a vida eterna, não é uma placa de igreja, não é nenhuma instituição. Não é a Igreja Católica, não é os MID, não é Adventista, não é Assembleia, é Jesus Cristo. A porta estreita que nós devemos fazer de tudo para entrar por ela, para ganhar a vida eterna, é o nosso Salvador, Jesus Cristo. É o nosso Senhor, o nosso único pastor, aquele que deu a vida dele por todos nós. Agora, não estou aqui dizendo que nós devemos deixar de congregar. Claro que não. Devemos sim congregar, nos reunir. Agora vamos buscar um lugar que prega a verdade, um lugar que prega a sinceridade, um lugar que prega o verdadeiro evangelho. Porque hoje a gente está vendo o evangelho defasado, o evangelho que não é mais o verdadeiro evangelho. Até nas religiões que diz que eles são únicos, eles são os verdadeiros, hoje a gente vê dança em cima dos púlpitos, a gente vê tantas coisas erradas que só Jesus para ter misericórdia. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós devemos congregar. Em Hebreus capítulo 24 e 25 diz: e consideramos
nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras, não deixando de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas corajamos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia da vinda do Senhor. Então aqui a palavra de Deus ela nos ensina também, né? Sempre está nos ensinando e nos dando o verdadeiro sentido para que a gente também não deixe de obedecer. Temos que obedecer. Está escrito o quê? Não deixando de nos reunir como igreja. Quando a gente estamos nos reunidos, ali simboliza uma igreja física, aquela igreja que um vai fortalecendo um ao outro no mesmo espírito. Então temos sim que nos reunir, mas temos que tomar cuidado aonde é que nós estamos nos reunindo como igreja. Porque a igreja verdadeira em Cristo Jesus somos nós, todos aqueles que vivem em obediência em fazer o verdadeiro preceito do Evangelho de Jesus Cristo. Então, não podemos também deixar de nos reunir como igreja, porque é um mandamento também do nosso Senhor e dos apóstolos, né? Não vou dizer de Jesus Cristo, mas Jesus Cristo sempre estava em reunião, sempre reunido com as pessoas. Então, nós também devemos nos reunir como igreja, para que também possamos estar em comunhão uns com os outros, para que possamos também ter a capacidade de herdar a vida eterna e de entrar por essa porta estreita que é o nosso Salvador Jesus Cristo. Que a paz do nosso Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão. Espero que você tenha entendido e compreendido. Que Deus te abençoe e que continue abençoando sua família e te dando sempre a direção e o desejo de conhecer a palavra de Deus. E se tiver mais alguma dúvida, entre em contato conosco. E todos os irmãos que tiver dúvida, quiser fazer suas perguntas, vamos deixar aqui o WhatsApp, que você pode mandar o seu vídeo com sua pergunta, como o irmão mandou, que a Bíblia vai responder, tá bom? Que a paz do nosso Jesus Cristo esteja com todos nós e que o Espírito Santo de Deus nos dê a direção, o entendimento, o conhecimento, para que nós possamos a cada dia estar mais presente na obediência, no procedimento, na certeza de que Jesus Cristo, Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E Ele é a única porta que nós possamos entrar para a vida eterna. Que a paz do nosso Jesus Cristo esteja com todos vocês. Faça a sua pergunta e a Bíblia responderá.